Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu te ajudo a resolver problemas jurídicos, mitigar os riscos dos seus negócios empresariais e também proteger o seu patrimônio e a sua família. De um tempo para cá, eu tenho recebido algumas perguntas sobre contrato de namoro e por isso eu resolvi fazer um vídeo específico com o objetivo de esclarecer alguns pontos jurídicos desse instrumento que ainda é pouco utilizado entre os brasileiros. Vou abordar os seguintes aspectos nesse vídeo sobre o contrato de namoro. Para que serve um contrato de namoro? Será que eu devo formalizar a minha relação de namoro? Quais as diferenças entre o contrato de namoro e o contrato de união estável ou até mesmo o pacto antinupcial? A princípio, eu sei que parece esquisito, dentro da nossa cultura, a gente pensar em fazer um contrato escrito para regulamentar os efeitos jurídicos de uma relação amorosa, que a princípio é despretensiosa de objetivos patrimoniais. A percepção que a maioria das pessoas tem sobre o namoro é que se trata de um relacionamento amoroso de caráter simples, tempo curto, mais reservados, com poucos compromissos e também sem qualquer repercussão patrimonial. Ocorre que, além desse tipo de namoro que é considerado simples para a maioria das pessoas, nós podemos ter situações mais complexas. São situações que nós chamamos de namoro qualificado, em que a relação ganha contornos de um relacionamento mais público, contínuo, duradouro e, com alguns casos, os namorados até mesmo moram juntos dentro de uma mesma casa. Ou seja, é possível verificar a coabitação de um lar. Esse tipo de relacionamento, então, é visto como um namoro qualificado, cujas características são muito próximas à de uma relação de união estável. O namoro qualificado tem os elementos configuradores de um vínculo, então, quase como a união estável, com uma diferença de que, no namoro, as partes não possuem a vontade de constituir família, colocando a vida e o seu patrimônio em uma comum unidade. Acredito que esse, inclusive, seja o principal ponto em que podemos ressaltar entre, de um lado, o casal que está no namoro qualificado e assim deseja continuar a sua relação afetiva dentro desses contornos de namoro, sem qualquer tipo de repercussão como família ou patrimonial, e de outro lado, aquele casal que deseja ir além e efetivamente constituir uma família, colocando a sua vida toda em comum e também parte ou todo do seu patrimônio, dos seus bens em comum em prol do casal. Por isso, quando a gente fala desses dois tipos de relacionamento e analisa esses aspectos jurídicos que eu acabei de mencionar, namoro qualificado e união estável, começa a fazer sentido a gente pensar então em contratualizar essa relação de namoro qualificado justamente na intenção de deixar claro e transparente entre as partes, ou seja, evitar brigas futuras e também deixar previamente acordada as condições, ou seja, por escrito, qual é o verdadeiro tratamento jurídico que eles querem revestir esse relacionamento que é estabelecido entre o casal. Assim sendo, passa a fazer sentido fazer um documento jurídico chamado contrato de namoro quando estivermos falando de um relacionamento amoroso em que o casal quer imprimir os efeitos dentro dessa relação de namoro justamente para quê? Para combinar que essa relação não terá qualquer tipo de repercussão como família e também não terá consequências patrimoniais. Então, se equipara a uma união estável. Dessa forma, ficará evidente, então, entre os namorados e também para terceiro, por exemplo, os familiares do casal em caso de falecimento, ou até a própria justiça, caso eles venham a divergir em algum ponto no futuro, que, apesar de apaixonados, ou apesar de declararem amor eterno um ao outro, esse casal, por meio do contrato de namoro, não tem qualquer intenção que o relacionamento seja configurado como uma união estável. E nem mesmo um pacto antinupcial que possa anteceder um futuro casamento. Por isso, o documento jurídico de contrato de namoro
será importante porque nesse documento o casal afirmará de forma taxativa, através de cláusulas e termos jurídicos, que não existe ali qualquer intenção de compartilhar bens, direitos, obrigações e a formação de uma família. De maneira inequívoca, esse relacionamento será tido então sem efeitos patrimoniais caso os namorados venham a se separar, não tem direitos patrimoniais a serem partilhados e também não existirá direitos sucessórios, direitos sobre qual a herança um do outro caso alguém venha a falecer. Então, faz sentido o contrato de namoro caso a gente esteja falando desse tipo de relacionamento chamado namoro qualificado, justamente para não confundir com uma união estável e nem com um pacto antinupcial. Tá joia? Ficou claro agora? Entendeu o que é contrato de namoro? Então, deixe o seu like, compartilhe também esse vídeo com seus amigos para que mais gente fique informado igual você e ajude o nosso canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!